Nós somos alunos do curso de História da Universidade Estadual de Roraima. Esse podcast faz parte da disciplina Pré-História e História Antiga do Oriente, ministrada pelo professor José Vitor Mattioni, e nós vamos conversar um pouco sobre a China Antiga. Esse termo China, ele é mais um conceito de civilização do que um conceito geográfico. A China é considerada uma das mais antigas civilizações. Os historiadores, baseados em documentos antigos, afirmam que a civilização da China ela possui mais de 4.000 anos de idade e acredita-se que o berço da civilização antiga da China tenha sido o Rio Amarelo, que fica localizado no norte da China, e esse rio ele favoreceu o desenvolvimento da agricultura e a formação das primeiras cidades, principalmente com cultivo de cereais e criação de animais. Na segunda década do século XX, perto de Pequim, a capital da China, foram encontrados restos arqueológicos do Homo erectus, que datam de mais de 500.000 anos. E para começar a falar sobre a história da China, a gente precisa entender a dinastia. A dinastia é um governo onde ocorre sucessão de soberanos, eles são pertencentes à mesma família, vai passando de pai para filhos e ocorreu na China por várias gerações. A sociedade da China antiga, ela tinha o imperador e sua família em destaque, eles eram os mais importantes. O imperador tinha a esposa legítima e também tinha uma infinidade de concubinas. Essas mulheres, elas serviam sexualmente para o imperador. Isso ajudava a manter essa dinastia, porque o imperador ele tinha vários filhos com muitas mulheres, e abaixo do imperador, na China antiga, se encontravam os aristocratas, seguidos dos militares, e depois os camponeses, os artesãos, os agricultores e, finalmente, os escravos. Essa sociedade ela era organizada em torno da produção agrícola. O imperador ele devia cuidar do seu povo, ele era o representante da ordem cósmica diante do seu povo. O seu mandato era um mandato vindo do céu, e para que ele tivesse um bom governo, ele precisava conseguir uma boa colheita, controlar as enchentes, não ter pandemias, e o seu povo não poderia passar fome. E a primeira dinastia, mas essa primeira dinastia ela é baseada somente na tradição, é a dinastia Xia. Ela ficou ali em torno entre os séculos 21 e 16 a.C., e essa dinastia ela é narrada pelo historiador Sima Xian, que é do período ali de 145 a 85 a.C., e ele escreveu sobre a história da China através das narrativas. Esse período não existem documentos históricos, nem documentos escritos que comprovam a existência dessa dinastia. Não foram encontradas evidências materiais, e essa dinastia, a gente conversa mais sobre ela, a gente fala sobre ela, porque ela é muito importante para conseguir entender essa tradição histórica da China. E também como seus últimos imperadores, eles foram corruptos, obscenos, imorais, e essa dinastia também serve para a gente legalizar a dinastia Shang, que é considerada a primeira dinastia baseada em documentos. Essa dinastia ela também é muito importante para mostrar sobre as enchentes que aconteciam no Rio Amarelo e também como controlar as forças da natureza. Esse rio ele é um rio que sempre teve problemas com enchentes e ameaçava a população, provocando várias mortes. Em torno ali de 2.697 a 2.597 a.C., o imperador amarelo, o Ugandi, ele foi considerado um grande rei, e ele veio de um sistema tribal pré-histórico, de uma península a leste do Rio Amarelo. Ele foi o criador de uma cultura e uma forma de governo que duraria por muito tempo na China, e ele é considerado o fundador da civilização chinesa, o criador de instrumentos musicais, de produção de seda e do desenvolvimento da agricultura e da medicina. O imperador na China, ele era o representante da ordem cósmica diante da humanidade. Então, ele era o próprio Deus.
E quando o Gandhi, que é considerado o imperador amarelo, ele morre, quem assume é o seu neto Xuanzú, e ele vai fundar a tribo Xia, depois o clã Xia, a nação Xia, e finalmente ele chega à dinastia Xia. Quem assume em seguida é o imperador Yao, e ele vai assumir num período de grandes enchentes do Rio Amarelo. Essas enchentes, elas prejudicam muito a agricultura, provocam muitas mortes, traz muita fome, e no seu governo, esse problema com enchentes ele foi constante. Um dos seus súditos, o Gun, ele tenta resolver o problema das enchentes com diques, algumas vezes dá certo, outras não têm um bom resultado, e esse imperador, ele morre, e quem sucede é o imperador Yuchun. Ele não fica muito satisfeito com o trabalho do Gun, então quem passa a exercer atividades para controlar as enchentes é o filho do Gun, que se chama Yu, e ele é indicado pelo imperador para tentar domar essa força da natureza, e ele vai usar os ensinamentos que ele tem do pai e os erros para tentar conseguir controlar esse problema. Ele consegue, o imperador fica muito satisfeito, então ele é indicado para assumir como o primeiro comandante do exército. Ele consegue vencer uma batalha, um conflito com uma tribo rival. Isso vai valorizar muito, vai destacá-lo muito no seu trabalho. Então, ele não era filho do imperador do Yuchun, mas ele foi indicado para sucedê-lo pelos seus feitos. Então, ele se torna imperador, ele vai governar por 45 anos. Ele é o fundador da dinastia Xia e ele consegue organizar o país em províncias. Após a morte do Yu, quem o sucede é o filho, que é o Qi, e depois o filho do Qi assume, que é o Taikang, e a partir desse momento a dinastia Xia ela entra em declínio. Nessa dinastia, como eu já comentei, o imperador ele tinha que ter o mandato do céu, ele tinha que ser o filho enviado para governar. E o último imperador dessa dinastia Xia, que é o Xie, ele não era considerado como um filho do céu diante das forças cósmicas, e ele estava trabalhando sem se preocupar com seu povo, e diante disso os seus súditos vão derrubar, vão tirá-lo do poder, e quem assume é Tang. E o Tang ele dá início à dinastia Shang. É importante a gente reforçar que essa dinastia Xia, ela vem dos relatos do historiador Sima Xian, ela vem como um modelo antes das demais dinastias. E aí, a dinastia Shang, ela é do período compreendido entre 1600 e 1046 a.C., ela é considerada a primeira dinastia baseada em evidências materiais. Ela não tinha, a China não tinha evidências materiais, a dinastia Shang ela tem. Essas evidências elas são artefatos de bronze, são urnas funerárias, evidências de armas, também os assentamentos e as muralhas, algumas obras de arte, manifestações culturais escritas e o calendário. Essa dinastia ela é considerada o início da história da China. Aqui começa a história chinesa. O fundador da dinastia Shang, ele é o imperador Tang. Ele era um vassalo da dinastia Xia. Ele era aliado dessa dinastia, mas como o governador, ele era um governador tirano, ele vivia às custas do povo, ele não dava atenção ao seu povo. E aí Tang, que era seu aliado e consegue perceber como esse imperador liderava seu povo, e mostra que ele tinha perdido as características para governar. Então Tang, ele lidera o povo contra o imperador na Batalha de Mintigao, no ano de 1675 a.C., e ele consegue vencê-lo. O imperador foge para o exílio e morre no exílio. Então Tang ele vai se dedicar a trabalhar para o povo. Ele faz uma reforma política, ele vai diminuir os impostos, e ele ainda tinha o poder militar. Então começa um programa de ajuda aos mais pobres, e esse imperador ele é visto como um imperador que cuida do povo. Ele promove melhorias na economia, na agricultura, no setor militar. E ele vai começar a instalar as muralhas na região norte do Rio Amarelo,
para evitar as invasões e construções de diques, represas, e essas muralhas elas vão se estendendo. Hoje é o que nós conhecemos como a Muralha da China, e ele faz um grande investimento na fertilização do solo para que o solo seja melhorado e tenha uma melhor produção agrícola. Nesse período ocorre uma estabilidade política e econômica, a sociedade ela prospera, ela fica organizada, e o Shang ele vai desenvolver o culto aos antepassados para que os ancestrais eles ajudassem nos momentos difíceis, e quando ele consegue um bom governo, uma boa colheita e consegue controlar as enchentes, ele mostra que ele é um bom governante. Nesse período não tem relatos de grandes epidemias e de fome, e ele substitui o calendário lunar pelo calendário solar, que vai dar uma melhor colheita. Nesse período, vai revelar a capacidade da escrita em conchas de tartaruga ou em animais, nos ossos oraculares, e isso vai dar origem à escrita chinesa. Ele promove a narração dos eventos, como eclipses, ele promove o avanço da matemática e da contabilidade, e também tem a criação de alguns instrumentos musicais nessa dinastia, como instrumentos de sopro, flautas de ossos, baterias. Essa dinastia ela vai começar a entrar em declínio da sua capacidade comercial em 1300 a.C., e o seu último imperador foi Zhou, no período de 1075 a 1046 a.C. Então, pessoal, nessa política bem centralizada que era a China, que fez parte da China por essas dinastias, né, na figura do imperador, a economia ela vai se basear de uma maneira bem fortemente agrícola. Existem relatos de plantações do arroz como cultivo principal há milhares de anos, né, antes de Cristo. E um dos pontos fortes da economia da China foi o comércio, identificando ali como principal produto também a seda, né, que seria uma das atividades mais lucrativas da China. E um exemplo disso é que no século I depois de Cristo, o Império Romano ele vai se tornar o maior consumidor desse produto. Hoje a China ainda continua com esse comércio da seda, inclusive um dos melhores produtos de seda do mundo. E com consequência disso foram criando as rotas de comércio, né? A mais conhecida foi a Rota da Seda, né? Que passava ali pelos onde hoje seria o Cazaquistão, a Turquia. E sobre o comércio, né? Ele começou de uma forma, digamos que no escambo, né? No que conhecemos hoje como um escambo, né? Que eram as trocas diretas de mercadoria sem o uso de uma moeda, e que depois ela vai passar a receber a moeda, né? E que eram comercializadas. Outros minerais também eram comercializados, bem como uma coisa bem curiosa, as amoras, tanto a sua fruta quanto as suas folhas que alimentavam os bichos da seda, né, para a obtenção da seda e a produção desses tecidos altíssima qualidade, muitos produzidos para os imperadores, os reis, né, utilizado em ocasiões funerárias também, festivas, inclusive muito caro. Então, pessoal, a agricultura ela vai se tornar uma das principais atividades de comércio, como eu havia dito. Dentro desse sistema, né, centralizado, que era a figura do imperador, e para entender um pouco mais sobre essas dinastias, esses conflitos, passo agora a palavra para a Vanessa, que vai falar um pouco sobre eles. Então, pessoal, a respeito desse sistema de dinastias, nós temos como referência a dinastia Zhou.
A dinastia Zhou, ela foi a dinastia com maior durabilidade. Só para vocês terem uma noção, ela durou de 1122 a 256 a.C. E nessa dinastia, eles foram muito longe, né? Eles começaram a expandir o território e eles foram até as planícies centrais. Só que estava ficando muito pesado controlar todo esse território. E no século 8 a.C., o sistema político da dinastia Zhou passou a ser feudal, parecido com a Europa medieval mesmo. E cada senhor possuía terra, dinheiro, soldado, pessoas. E se você tinha mais terra, dinheiro, soldados, pessoas que outro estado, você poderia invadir, ou senão você era invadido. E quando você invadia outro estado, você ficava mais rico e enfraquecia o rei, o que deixava ele furioso. Agora, os pequenos estados eram ricos e eles queriam independência. E para ter independência, era preciso haver conflitos. Então, aqui começa o período de reinos combatentes, que eram 7 reinos. E foram 2 séculos de muitos conflitos, até que chega a dinastia Qin, que é para colocar ordem no recinto. E a dinastia Qin, ela durou pouco tempo, foi de 221 a.C. a 206 depois de Cristo. Ela chega e junta esses 7 reinos e unifica a China, né? Agora a China, ela era só uma, era unida e um grande império. E essa dinastia conseguiu ser uma das melhores e uma das piores. Ela foi uma das melhores porque ela conseguiu unir toda a China. Isso foi fundamental para deixar a China mais forte, estável econômica e militarmente. E com essa dinastia foi iniciada a construção de uma das maravilhas do mundo e a maior construção militar de todos os tempos, que é a Muralha da China. E para vocês interligarem um nome no outro, vamos ver, ó, o nome China vem da dinastia Qin. Qin, China. Então, essa dinastia foi uma das piores porque para juntar a China foi na base da violência. Dando prosseguimento agora, eu já havia mencionado sobre a Muralha da China, vamos conversar mais sobre ela agora, sobre as construções da China antiga, né? Em primeiro lugar, vamos falar sobre a Muralha da China, que ela é provavelmente o monumento mais famoso de toda a Ásia. A muralha ela possui mais de 6.200 quilômetros de comprimento e uma altura que varia entre 6 a 7 metros. A Muralha da China é um verdadeiro símbolo da nação chinesa, né? Ela foi construída entre 214 e 204 a.C. e foi projetada originalmente para servir como uma espécie de barreira para impedir que invasores estrangeiros entrassem em território chinês. Outra construção muito importante que perdura até hoje é a Cidade Proibida. A Cidade Proibida é o principal palácio da cidade imperial de Pequim. Ela foi construída pelo terceiro imperador da dinastia Ming, que foi o imperador Yongle, entre 1406 e 1420, e desde então é considerado uma bela representação da civilização chinesa. E hoje a Cidade Proibida é um museu que preserva os tesouros imperiais e também muitas obras de arte chinesas, como pintura, caligrafias e entre outros. Outra construção também muito importante é o Templo do Céu. O templo faz parte de Pequim e foi construída nessa mesma época que a Cidade Proibida, de 1406 e 1420, pelo mesmo imperador, o imperador Yongle. O templo se tornou patrimônio da humanidade em 1998. E tanto a dinastia Ming quanto a dinastia Qing consideravam o templo como um elo entre o céu e a terra. Eles pediam intercessão celestial a favor na primavera para agradecer pelos frutos obtidos no outono. Outra construção também importante é o templo Xuancong. É um mosteiro, só que ele tem um diferencial de que ele está suspenso acima do solo e também se encontra encostado a um precipício. É um templo budista e taoísta que foi construído no ano de 491 d.C. Ele está localizado a 50 metros do solo, com o propósito de evitar inundações durante fortes chuvas. Então, para dar continuidade aqui, finalidade, eu vou falar sobre artes e cultura. A arte, o taoísmo e o confucionismo e o budismo, ele constitui a base de atitude religiosa e intelectual do povo chinês.
Com a disseminação do budismo, a arte chinesa adotou algumas formas de hindu, na qual se destaca a representação escultórica de Buda. Então, a arte chinesa também incorporou elementos das artes persas, e isso é bom para a gente interligar com nossas outras disciplinas. Então, a cerâmica chinesa ela teve grande desenvolvimento, porque através de trabalhos de porcelana, decoração policromática, a decoração de motivos abstratos, animalísticos ou fantasiosos, em alguns casos recebiam camada de esmalte, e que naquela época era super importante e cultural e bem chique. Então, já na arte têxtil da seda, ela teve um grande desenvolvimento. No que se diz também agora, as paredes dos palácios eram adotadas com tapetes que representavam o dragão e a fênix, o que tem representatividade muito forte naquele tempo. Já a pintura chinesa, nas manifestações pictóricas, elas tinham que incluir pintura e caligrafia, que teve notáveis repercussões naquele tempo todo. E já as esculturas chinesas, a estatuária chinesa é basicamente de caráter religioso e ritual. Então, dentre várias outras esculturas, se destaca a do Yangan e a Xiatang, que mostra o exército de terracota formada por 7.000 soldados, descoberto nos arredores do túmulo do imperador Qi, Huangdi. Constitui um testemunho de monumentos funerários chineses, e é excelente vocês verem e procurar depois. Já sobre arte, a riqueza de informações ela é milenar na chinesa. Ela passeia pela arte, pela caligrafia, pela culinária, pela dança, pela música, pela literatura, pelas artes marciais, a medicina, a religião, a astrologia, a arquitetura e comportamento. Então, há uma diversidade enorme cultural da China, e isso vem através de arqueológicos, historiadores que visitam constantemente o país. Então, diversos objetos inventados na China antiga hoje existem até hoje e fazem parte do nosso cotidiano, como o jogo de xadrez, as pipas, as bússolas, o porcelanato, a pólvora, fogo de artifícios, a imprensa, produtos, técnicas medicinais, entre muitos outros. Então, já na Idade Antiga, havia um desenvolvimento de cultura neolítica de agricultores e criadores de animais domésticos. Como a gente bem conhece isso, interligando a outras disciplinas, havia essa cultura. Mas no que está a ênfase da China, havia muito essa cultura de criar animais domésticos e entre outras coisas também. E também havia a fabricação de potes e cerâmicas. E essas fabricações de potes e cerâmicas eram essenciais para guardar alimentos e vender também posteriormente. E no que se tange a isso, as escrituras no vaso eram essenciais para a identificação dos povos chineses. Então, a cultura chinesa, na Idade Antiga e com relação à família também, ela era muito importante. A família, no caso, era o centro da vida social. Já a educação também era muito valorizada. Culturas de ensinamento entre menino e menina eram muito diferenciadas e até hoje também existe essa diferença. Concluindo, então, durante o século XIX, a ação imperialista ela acabou estabelecendo uma série de conflitos que colaboraram para um novo período da história chinesa. Então, há uma grande diferenciação no que se tange a esse período de conflito entre mudança de cultura, de arte, de danças, de religião, entre muitas outras coisas. Os integrantes dessa apresentação é Rebeca, Vanessa, Valquíria e Nadson. Então, fiquem atentos no próximo